Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui no templo da nossa igreja para estudarmos juntos a palavra de Deus, para crescermos na graça e no conhecimento da sua palavra. Antes de nós começarmos o nosso estudo bíblico, eu quero fazer uma oração pedindo que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine para o estudo que nós teremos nessa noite. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome pelas nossas vidas, louvamos o Teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós, nos abençoado, nos dirigido, apesar das dificuldades, das lutas, das aflições, desse vírus, dessa pandemia. Nós cremos que o Senhor reina, o Senhor está no trono e tem nos ajudado a cada dia. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu e pela oportunidade de estarmos nessa noite, ainda que virtualmente, para estudar a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa, nos ilumina com o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra e, acima de tudo, vivê-la para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, aumenta a nossa fé em Ti. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje, terça-feira, 7 de julho de 2020. Vamos lá. Nós temos estudado o panorama bíblico. Você já sabe, esse é o nosso objetivo, estudar um livro por semana. Estudar um livro por semana, vocês já sabem que, primeiro, que não é uma tarefa fácil. Segundo, que nós não seremos exaustivos. Não tem como ser exaustivo e tratar de todos os assuntos em apenas uma hora de estudo. Então nós vamos, eu tenho dito isso, pelas avenidas principais, nós vamos pegar os temas centrais para tentar estudar um livro por semana, para que nós tenhamos uma ideia geral, um panorama geral dos livros da Bíblia. Mais uma vez eu quero trazer essa informação para vocês. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.103 versículos. Panorama do Antigo Testamento, que é o nosso caso, ele tem mais informações aqui. 39 livros, 929 capítulos, 23.143 versículos, e corresponde a 78,13% da Bíblia. Já falei isso aqui, repito, o Antigo Testamento é grande, muito grande em termos percentuais. Percebam que ficará apenas menos de 22% para o Novo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em 5 partes. Pentateuco, que nós estamos estudando, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Esses são os livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje, no nosso panorama, nós vamos estudar o livro de Levítico. Então, eu convido você para que você deixe a sua Bíblia aberta, pegue o seu celular, mas acompanhe conosco. Eu vou folheando os textos em que nós vamos ler nessa noite, ok? Então, deixe desde já a sua Bíblia aberta no livro de Levítico. Qual o significado desse nome? É a primeira coisa que eu quero tratar com vocês. Então, veja essa definição: Levítico, referente aos levitas, terceiro livro do Antigo Testamento, que pertence ao Pentateuco, e o único formado inteiramente por leis religiosas e éticas. Seu nome origina-se da tribo levita, aí tem um ou e 3 pontinhos aqui. Então, esse aqui é uma pequena definição, um pequeno significado do nome de Levítico. Resumo do estudo. Vamos dividi-lo em 3 partes, como sempre. Primeira, conteúdo do livro.
Segunda, informações gerais. Terceira, esboço do livro. Então, nessa hora que nós passaremos juntos no estudo de hoje, nós vamos tratar de maneira geral essas três partes. Então, vamos a elas. Primeira parte, conteúdo do livro. O terceiro livro do Pentateuco, como nós dissemos ainda há pouco na definição do nome Levítico. Assim chamado por contar os regulamentos e as observações que dizem respeito ao sacerdócio levítico. Então, o livro de Levítico, aliás, diga-se de passagem, que esse livro não é muito lido pelas pessoas, pelos crentes de uma maneira geral. As pessoas acham um livro difícil, complicado e, desculpem a expressão, às vezes até chato de se estudar por conta das leis que são referentes ao sacerdócio levítico. Então, sigamos aqui. As ordenanças de Levítico foram encravadas na cruz. Isso está, nós temos essa referência bíblica, Colossenses 2,14. Eu a trouxe aqui nos slides. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Bem, o apóstolo Paulo está falando aqui em Colossenses 2 a respeito da obra gloriosa do nosso Redentor, o Senhor Jesus. E ele diz muito claramente que essa obra que ele veio realizar, eu deixei essas duas palavras em amarelo, escrito e encravando-o, havia um escrito de dívida, algo que nos era prejudicial, algo referente à lei que nenhum ser humano conseguiu cumpri-la totalmente. E aí Paulo é enfático e categórico ao dizer que Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida. É como se fosse uma nota promissória e ele a fixa naquela cruz. Diz Paulo, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, o terceiro livro da Bíblia de Levítico, Paulo diz que aquelas ordenanças, Paulo faz essa citação, elas acabam na cruz de Cristo. Então, um outro detalhe aqui. Depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito, muitos destes ritos prescritos nesse livro tornaram-se inteiramente ultrapassados. A palavra ritos, que eu deixei destacada aqui, é para lembrar os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento. Você sabe disso, por exemplo, quando alguém trazia um animal, um cordeiro, ele deveria ser macho, de 1 ano, branquinho, sem defeito, perfeito, já uma prefiguração da pessoa de Jesus. Então, nós temos esse evento histórico, ele é decisivo aqui, o ano 70 depois de Cristo, foi o ano em que o imperador, na verdade o imperador ainda não, ele é general, mas ele se tornaria imperador romano. No ano 70 depois de Cristo, o imperador é Vespasiano, e o futuro general romano, Tito, ele vem, destrói o templo de Jerusalém, acabando assim com a possibilidade do culto, do povo louvar e adorar o nome do Senhor. Então, como você não tem templo, você não tem o sacerdócio levítico, esses ritos se tornam obsoletos ou ultrapassados, ok? Então, essa palavra ritos, ela é importante aqui para nós. Contudo, essas ordenanças são de grande valor, não somente pela informação que nos fornecem acerca dos judeus, mas das coisas espirituais, pois esses sacerdotes ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Hebreus 8:5. Essa palavra sombra, ela é bastante interessante. Eu trouxe o texto aqui para que nós acompanhemos. Olha só, eu destaquei a palavra figura e a palavra sombra. Hebreus 8:5 diz assim: os quais ministravam aqui é uma referência aos sacerdotes levitas.
os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois ele diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Quando ele diz assim, pois diz ele, esse final do versículo é uma referência, uma citação de Êxodo 25:40. Então, o que nós podemos entender é que o livro de Levítico é uma sombra da realidade que estava por vir. Aliás, pense comigo nisso, isso aqui é interessante, que o Antigo Testamento, de uma maneira geral, é a sombra. O Novo Testamento será a realidade. A sombra, porque ela mostra o tipo. No Novo Testamento, você tem a realidade com a chegada de Jesus. No Antigo Testamento, você tem o animal que era morto. No Novo Testamento, não é mais animal, é o Senhor Jesus. Eu me lembro aqui de cabeça, por exemplo, João 1:29. João Batista, quando viu Jesus se aproximando do Rio Jordão para ser batizado, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, ele está pegando essa expressão cordeiro, que é uma sombra do Antigo Testamento, para fazer uma referência à pessoa de nosso Redentor, o Senhor Jesus. O livro do Êxodo trata da redenção de um povo em servidão no Egito. Então o Êxodo fala de redenção, de libertação. Foi o estudo que nós tivemos na semana passada. O de Levítico destaca a maneira de um povo redimido aproximar-se de Deus pela adoração, isto é, somente por meio de sangue. Hebreus 9:22. Então, Êxodo trata de libertação, é a saída do povo do jugo egípcio, e Levítico vai falar sobre adoração, sobre o culto, a maneira que eles deveriam adorar a Deus conforme a antiga aliança ou a antiga dispensação que nós chamamos de Antigo Testamento. Veja, eu trouxe Hebreus 9:22 também para que nós o leiamos. Observe que a palavra sangue aparece destacada 2 vezes aí. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então veja a importância do sangue. O sangue de animais no Antigo Testamento e o sangue de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então você tem figura, sombra, no Novo Testamento, a realidade trazida na pessoa de Cristo. Ainda sobre o conteúdo, o povo, os sacerdotes, o tabernáculo, os vasos, os sacrifícios, as vestes sacerdotais, tudo é descrito como santo, isto é, separado, não só do uso pecaminoso, mas do uso comum. Eu fiz questão de deixar essas 2 palavras destacadas em amarelo, que é para... Nós já sabemos dessa definição, mas é bom sempre lembrar disso. A palavra santo na Bíblia não significa sem pecado. Santo não é alguém que está destituído, alguém que não peca. Santo significa separado. Então, nós somos santos. O apóstolo Pedro vai escrever lá no Novo Testamento, na sua primeira carta, dizendo, a 1 de Pedro 1,16, salvo engano, sede santos, porque eu sou santo. Então veja, santo significa separado. Autor. O autor é Moisés. Aqui você tem as referências, capítulo 1, versículo 1, capítulo 26, versículo 46, Mateus 8:4, Jesus fala sobre a autoria mosaica do livro de Levítico, e Paulo, em Romanos 10:5, também fala sobre a autoria de Moisés. Eu quero ler com os irmãos esses 2 versículos que estão em amarelo. Veja aí comigo, por favor, na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Capítulo 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Então veja,
aparece aí o nome de Moisés. Vá rapidinho, por favor, para o capítulo 26. 26, 46 de Levítico. Diz assim, é o último versículo do capítulo 26. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Então, tanto em 1:1 como em 26:46, está dito de uma maneira muito clara o autor do livro, que é Moisés. O tema do livro. Se nós pudéssemos resumir o livro numa palavra, a palavra é santidade. Mais uma vez, peço que você me acompanhe aí na leitura dos versículos. Aliás, nós vamos ler algumas passagens no decorrer do nosso estudo. Levítico 11, versículos 44 e 45 dizem assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, está claro para nós que o tema do livro é santidade. Veja aí também, passe algumas páginas adiante da sua Bíblia, 19:2, diz assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, nós temos aí, tanto no capítulo 11 como no 19, o tema, de uma maneira muito clara e explícita, santidade. Jesus em Levítico. Nós temos dito que Jesus ele está presente nos 66 livros da Bíblia. Às vezes de uma maneira clara e outras vezes não tão clara assim, às vezes mais velada. É o caso aqui de Levítico, nós não temos, por exemplo, um versículo claramente apontando para Jesus, mas como é que nós enxergaríamos Jesus em Levítico? Ele é o nosso sacerdote supremo, ou então o sumo sacerdote. Lembram-se que da família de Levi você tem os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, o primeiro da história, Arão. No entanto, Jesus ele pega essa figura para si e ele é o nosso sacerdote supremo, o supremo sacerdote no caso de Arão no Antigo Testamento, Jesus tomará essa nomenclatura. O escritor aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 4, vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito que penetrou os céus. Hebreus 4, versículos 14 a 16, se não me engano. Segunda parte, informações gerais. Essa parte aqui é mais curtinha, já para a gente entrar no livro propriamente dito. Gênero literário, Pentateuco ou livros da lei. É o terceiro de 5 livros. Gênero literário, eu sempre bato nessa tecla, essa palavra é bastante importante para que nós tenhamos um entendimento correto e adequado das Escrituras. Número de capítulos do livro, 27. Então, nós teremos 27 capítulos hoje. Número de versículos, 859. Capítulo principal, 16. O tema é o dia da expiação. Esse é o capítulo principal do livro de Levítico. Nós vamos chegar lá à medida em que nós vamos folheando os capítulos deste livro. Versículo principal, capítulo 11, versículo 45, que nós já lemos. É aquela ideia de para que o povo fosse santo. Santo sereis, porque eu sou santo. Nós já lemos ainda há pouco. Então, esse é o versículo principal do livro, 11:45. Maior capítulo,
13. São 59 versículos. E aqui eu preciso reconhecer que esse capítulo não é fácil de ser lido. Sabe por quê? Porque Levítico 13 fala sobre a lepra. O capítulo 13 vai falar sobre a doença da lepra e o capítulo 14 vai falar sobre a cura da lepra. Como é que age quando alguém está doente, no capítulo 13. Como é que age quando alguém está curado, no capítulo 14. Então, é um capítulo longo, o 13, falando sobre a lepra. Menor capítulo, 12, são apenas 8 versículos. Esse aqui é bom para quem está fazendo a leitura bíblica, 8 versículos é rapidinho, ok? Em compensação, quando você terminar o 12, você vai tomar um pouquinho de susto, porque o 13 é bem grande. Terceira parte, esboço do livro. E aqui nós vamos passear agora um pouco pelo livro. Ele está dividido em 4 partes. Primeira, leis sobre os sacrifícios, capítulos 1 a 7. Segunda, o estabelecimento do sacerdócio, capítulos 8 a 10. 3, a terceira parte, leis sobre pureza e impureza, capítulos 11 a 16. Quarta, o código de santidade, capítulos 17 a 27. Então, de uma maneira bem geral, o que a gente vai tratar aqui, até o final do nosso estudo agora, está resumido nessas 4 partes. A primeira fala sobre sacrifícios, a segunda sobre o sacerdócio, a terceira sobre pureza e impureza, e a quarta sobre um código, o código de santidade. Então, vejamos essas 4 partes do livro de Levítico. Primeira parte, leis sobre os sacrifícios, capítulos 1 a 7. Essas leis, elas estão divididas em 2 partes. Eu já vou adiantar para vocês. As leis, a primeira parte, essas leis são para o povo. Na segunda parte, até o final do capítulo 7, essas leis são para os sacerdotes, ok? Então, vamos ver aí essas leis divididas em 2 partes ou 2 grupos. Então, para o povo, vai de 1 a 6, 7. Veja comigo aí, por favor. Letra a oferta queimada ou o holocausto, capítulo 1. Aqui eu quero já começar a ler com vocês. Nós faremos a leitura bíblica de Levítico 1, versículos de 1 a 9. Por favor, acompanhe na sua Bíblia ou no seu celular. Eu não trouxe a projeção dos versículos. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Versículo 9. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, aqui no capítulo 1, nós temos a primeira oferta, chamada de oferta queimada ou o holocausto,
aonde o animal era totalmente queimado. Nós temos 3 tipos de animais aqui, né, no versículo 2. A oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Então, aqui você tem o início do capítulo. Essas leis são referentes, são específicas para o povo. Como é que o povo deveria cultuar ao Senhor. B. A oferta de cereais, capítulo 2. C. O sacrifício pacífico, capítulo 3. Aí os irmãos podem ler com calma, nós não vamos ler tudo, porque nós não teríamos tempo e condições para fazer isso. D. O sacrifício pelo pecado, vai de 4:1 a 5:13. E. A oferta pela culpa, vai de 5:14 a 6:7. Aqui nós temos a segunda parte. A primeira é para o povo e a segunda para os sacerdotes. Vai de 6:8 a 7:38. Vejamos então aqui algumas questões. A oferta queimada. Veja que a oferta queimada é a mesma que nós vimos lá no capítulo 1. A diferença é que lá é para o povo e aqui para os sacerdotes. Capítulo 6, versículos de 8 a 13. B. A oferta de cereais, 6, de 14 a 23. Nós já vimos também a oferta de cereais lá atrás, no início, para o povo. C. A oferta pelo pecado, 6, de 24 a 30. D. A oferta pela culpa, 7, de 1 a 10. E. O sacrifício pacífico, 7, de 11 a 36. Aí os irmãos podem conferir, podem ler, podem parar o vídeo depois para conferir. F. Nós temos finalmente um resumo. Veja aí, o resumo eu quero ler com os irmãos. Capítulo 7, versículos 37 e 38 dizem assim. 7:37. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico. Só uma observação no versículo 37. O que nós temos aqui, o que Moisés está fazendo ele está resumindo em linhas gerais aquilo que ele havia dito nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Veja aí, por exemplo, o versículo 38 é o último versículo da primeira parte sobre leis sobre os sacrifícios para o povo e para os sacerdotes. Versículo 38. E o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então veja essa palavra deserto, Sinai, foi no Monte Sinai que Moisés subiu, passou lá 40 dias para receber as tábuas da lei, depois ele desceu por conta da construção do bezerro de ouro, descrito lá em Êxodo 32, depois ele sobe novamente, fica mais 40 dias, Deus deu as leis para ele, e aqui no livro de Levítico nós temos, as leis foram dadas em Êxodo, e aqui no livro de Levítico o culto começa a funcionar, o culto da antiga aliança, o culto que era regido pelas leis do Senhor dadas ao seu servo Moisés. Então a primeira parte encerra-se com um resumo. Segunda parte das 4, o estabelecimento do sacerdócio, no caso do sacerdócio levítico, capítulos 8 a 10. Nós temos aqui, portanto, 3 capítulos nessa parte. Primeira, a consagração de Arão e de seus filhos, capítulo 8. Aqui, irmãos, eu trouxe uma imagem, eu consegui essa imagem, e ela é bem interessante, nós conseguimos visualizar muito bem como que se deu essa consagração de Arão e de seus filhos. Você tem aí sentado Arão, uma imagem do suposto Arão, Moisés
vestindo aí esse vermelho, preto e branco, fazendo a imposição de mãos na cabeça dele. Atrás você tem 2 sacerdotes e lá atrás você tem vários levitas que estão preparados para o serviço. Veja que Arão está sentado, a roupa dele é branca, azul, no peito dele você tem as pedras, as 12 pedras, porque ele carregava no seu peito uma simbologia das 12 tribos de Israel. Então, são pedras preciosas, a roupa toda preparada. Arão é o sumo sacerdote. Lembram-se que nós falamos agora há pouco, Jesus em Levítico. Aonde nós encontramos Jesus em Levítico? Jesus, ele é o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, aquele que foi representado pela primeira vez na pessoa de Arão. Ele está sentado, está sendo ungido, ele segura esse, me foge agora o nome que ele vai colocar na cabeça, tem uma descrição lá no livro de Êxodo, essa roupa que ele usa, essa roupa está descrita no capítulo 28 de Êxodo, que nós já estudamos. E de frente dele você tem a Arca da Aliança, construída em madeira, coberta de ouro, com essas madeiras que sobressaem, em que 2 pessoas carregam de um lado, 2 pessoas carregam do outro. Não se pode tocar na Arca da Aliança, você deve lembrar disso, e lá no futuro, na época de Davi, um levita chamado Uzá, ele vai tocar na Arca da Aliança, isso é considerado uma irreverência, e ele é morto, e ele é fulminado ali naquele momento, porque não era para tocar na Arca da Aliança. Essas argolas, essas madeiras que sobressaem a arca, 4 pessoas deveriam carregá-la, ok? Aqui você tem um versículo, uma descrição, deixa eu tentar ler, não está muito claro. Está escrito assim, Moisés derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. É melhor a gente ler na Bíblia aqui, né? Levítico capítulo 8, versículo 12, por favor. Levítico 8, 12 seria mais ou menos o que a gente está vendo nessa cena aqui. Acompanhe comigo, por favor. 8, 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Então você tem Arão, o primeiro sumo sacerdote da história. Depois vai ser os seus filhos, de geração em geração, até que Jesus venha. E Hebreus 4, de 14 a 16, vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote perfeito que penetrou os céus. Imagem, não sei quanto a vocês, mas é uma imagem muito bonita. Atrás daqueles 2 homens, você tem, por exemplo, as cortinas do tabernáculo, elas aparecem ainda que discretamente, né? Você tem o azul e o púrpura, você tem azul e púrpura e tinha outras cores também. Toda essa simbologia, tudo aquilo foi mostrado no monte, Deus mostrou a Moisés e ele coloca em prática da maneira que o Senhor desejava. Arão tinha uma tremenda de uma responsabilidade por ser o sumo sacerdote. Sigamos aqui, então veja essa imagem, eles dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Essa imagem sem dúvida é muito esclarecedora para nós no livro de Levítico. Número 2, os primeiros sacrifícios de Arão. Então observe, se no capítulo 8 ele é consagrado, seria mais ou menos hoje da seguinte maneira, é como se fosse a ordenação do pastor. No capítulo 8 é a consagração de Arão, ou a ordenação do pastor, e no capítulo 9 seria, ele começa a trabalhar. São os primeiros sacrifícios de Arão. Você pode ler com calma, o capítulo tem 24 versículos, capítulo 9. Número 3, aqui vai acontecer um episódio muito triste, diga-se de passagem, o julgamento dos filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos, 2 deles serão mortos aqui, infelizmente, no capítulo 10, por uma irreverência. Vamos ler aí, por favor, vamos fazer a leitura bíblica de Levítico 10, versículos 1 a 7, a morte de Nadab e Abiú
porque ambos ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou o Senhor a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Veja, por favor, no versículo 3, a expressão mostrarei a minha santidade. É o tema de Levítico. Santidade. Deus é santo e Ele quer que o seu povo também seja santo. E Ele quer que os seus sacerdotes também o sejam. Tanto o sumo sacerdote Arão como os seus filhos. Arão perdeu 2 filhos no mesmo dia, porque foram mortos, queimados, porque ofereceram fogo estranho no altar do Senhor. Versículo 4. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, os 2 que sobreviveram: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Veja, o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção, que nós vimos na imagem agora há pouco, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Então, Arão perde 2 filhos num único dia por oferecerem fogo estranho da parte do Senhor, no altar do Senhor. Então, essa aqui é a segunda parte. Estabelecimento do sacerdote. Eles são consagrados, eles começam a trabalhar e há esse imprevisto que o texto vai chamar de incêndio. Um incêndio que o Senhor suscitou. Terceira parte, das 4. Leis sobre pureza e impureza. Capítulos 11 a 16. Número 1. Os animais puros e impuros. Capítulo 11. Esse capítulo você o conhece, é aquele capítulo em que o texto vai descrever para nós os animais puros e os impuros, os animais que se podem comer e aqueles que não se podem comer. Esse capítulo é tão interessante que ele vai ser lembrado no Novo Testamento. O apóstolo Pedro estava na casa de alguém, de Simão, seu xará, e ele subiu no terraço da casa do seu xará, ele começou a subir, a dormir, esperando o almoço, e ele teve uma visão em que descia um lençol cheio de animais. Deus disse: Pedro, mata e come esses animais. Ele disse: jamais, Senhor, jamais entrou na minha boca coisa imunda, comida imunda. Isso está lá em Atos capítulo 10 ou capítulo 11, se não me falha a memória. Então Deus diz: olha, não consideres imundo que eu purifiquei. Então o que Pedro está dizendo para o Senhor, quando ele diz que não quer comer os animais, ele tem em mente Levítico capítulo 11. Animais puros, os impuros, que pode comer e o que não pode comer. 12. A purificação da mulher depois do parto. Capítulo 12, que é o menor capítulo do livro, com apenas 8 versículos. A ideia aqui é o seguinte: se nascer um menino, quanto tempo fica para ser purificado? Se nascer uma menina, então basicamente capítulo 12 vai tratar sobre isso. 3. A lepra e a sua purificação. Capítulos 13 e 14. Aqui é o seguinte: como eu já falei anteriormente para os irmãos, o capítulo 13 fala da doença e o capítulo 14 fala da cura. Como é que será caracterizada a doença no capítulo 13 e como é que a pessoa ficará curada no capítulo 14 e o sacrifício que ela precisa oferecer
ao Senhor. Então você tem a lei, a lepra e a sua purificação. Você deve lembrar, por exemplo, no Novo Testamento, que uma vez Jesus curou um leproso, está lá em Marcos capítulo 1, e ele cura o leproso e Jesus diz assim, vai lá e se mostra ao sacerdote, se apresenta para ele. Sabe o que Jesus está dizendo? Faça o que a lei manda fazer. Se apresente diante do sacerdote. E se você esteve doente de lepra, Levítico 13, agora você precisa ir lá e dizer que esteve doente. E agora cumpra o capítulo 14. Jesus veio cumprir a lei. Quando Jesus manda aquele leproso comparecer diante do sacerdote ou do sumo sacerdote, Jesus está dizendo, cumpra Levítico, capítulos 13 e 14. 4. Os fluxos do corpo do homem e da mulher, capítulo 5. Desculpem, 15. 5. O dia da expiação, capítulo 16. Eu deixei essa palavra sublinhada. Esse é o capítulo principal do livro de Levítico. O dia da expiação. Os judeus chamam esse dia de Yom Kippur. O Yom Kippur, o dia da expiação. O dia do oferecimento dos sacrifícios para que seus pecados fossem perdoados e eles estivessem em paz e em harmonia com o Senhor. Você pode ler aí o capítulo 16, tem 34 versículos. Eu falei para vocês lerem, mas eu vou ler um pedaço aqui com vocês. Levítico 16, versículos de 1 a 10, o dia da expiação. Acompanhe na sua Bíblia comigo, por gentileza. Falou o Senhor a Moisés, veja o episódio lá. Esse episódio é quando os filhos de Arão morreram, Nadab e Abiú. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, no caso Nadab e Abiú, descritos no capítulo 10, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então aqui nós temos uma noção do capítulo 16, o dia da expiação, o Yom Kippur, o capítulo principal do livro em que se fazem esses sacrifícios para propiciar ou perdoar os pecados. Muito bem, chegamos finalmente na 4ª e última parte, o Código de Santidade. Capítulos 17 a 27. Eu gosto dessa palavra código. E aqui deixa eu abrir um parênteses com vocês, não tem muito a ver com Levítico, mas todos nós temos um código. Todos nós temos. É um código de ética que rege a nossa vida, a nossa conduta. Todo mundo tem um código. O nosso código se chama... Você tem o Código Penal brasileiro, o Código Civil, você tem vários códigos. O nosso código é a Bíblia.
O importante para nós, eu sempre brinco, né? Eu já tenho duas figurinhas consagradas já, o que a Bíblia diz. Esse é o nosso código, isso é aquilo que rege a nossa vida. Nas questões da nossa vida, de qualquer natureza, nós devemos nos guiar pela Escritura. É ela a nossa única regra de fé e prática. Não é o que as pessoas dizem, o que o mundo diz, que a TV diz, que as revistas dizem, é a Escritura, o que a Bíblia diz. E nós podemos chamá-la de código. E no restante do livro de Levítico, nós temos aqui o código de santidade que nos é apresentado. Vejamos algumas coisas aqui. Número 1, a santidade do sangue, capítulo 17. Então você vai ter instruções a respeito do sangue. O sangue é santo. 2, a conduta sexual pura, capítulo 18. Aqui, irmãos, eu preciso dizer para vocês que esse capítulo é muito delicado hoje em dia. Muito. Na minha Bíblia, se a sua Bíblia for igual à minha, eu uso a Ara Almeida, revista e atualizada. Os dois títulos são casamentos ilícitos, tem os casamentos proibidos. Acima do versículo 19 é uniões abomináveis, certo? Então aqui são os casamentos que são proibidos, a conduta sexual pura. Mas esse capítulo traz muitos problemas. Talvez há pessoas que queiram tirá-lo da Escritura, porque você não pode, quando o texto fala, né? Você não pode descobrir a nudez da sua tia, você não pode descobrir a nudez da irmã da sua mãe, e são várias recomendações. Descobrir a nudez é uma outra forma de dizer que você não pode casar com pessoas, dependendo da sua consanguinidade. O capítulo, de fato, é bem delicado hoje em dia. Nós não teremos tempo para falar dele, mas você pode ler com calma. Por exemplo, as uniões que são abomináveis, né? Você tem... O homem não pode se deitar com o animal. Parece absurdo isso na nossa cabeça, mas o que eu estou dizendo está no versículo 23, 18, 23. Nem te deitarás com o animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntar-se com ele, é confusão. Então veja, irmãos, apesar da delicadeza do capítulo, da dificuldade de tratá-lo, Deus é sábio, Ele é o nosso Criador e Ele sabe o que faz. É macho e fêmea, conforme nós preceitua muito bem o capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster, que nós a subscrevemos. Vamos em frente. 3. Princípios de bom relacionamento com o próximo. Capítulo 19. Então, aqui vai mostrar para nós como é que a gente se relaciona com o nosso próximo. 4. Crimes sujeitos à pena capital. Capítulo 20. Eu deixei essa expressão aqui sublinhada, né? Pena capital, que é a pena de morte. É outro assunto delicado. O cristão, ele deve ser a favor ou contra a pena de morte? Um assunto importante que nós poderíamos tratar numa outra ocasião. Não vou nem entrar muito no mérito desse assunto. Pena capital, nós somos a favor ou contra? A Bíblia é a favor ou é contra a pena capital ou a pena de morte? Aqui, no capítulo 20 de Levítico, ela é claramente a favor. Claramente. Não dá para negar que o capítulo 20 fala sobre a favor da pena capital. 5. E aqui, aliás, eu já vou falar, eu já comecei provocando vocês, eu já vou falar a minha opinião, as minhas heresias também, né? Eu sou a favor. Apesar, parece estranho você ouvir um pastor falando isso. Poxa, um pastor que deve pregar paz e amor. Eu sou a favor por uma simples razão. O Antigo Testamento é favorável e o Novo Testamento também é favorável. Leia, por exemplo, Paulo quando está fazendo a sua viagem para Roma, quando ele está sendo julgado, ele diz: eu estou diante do tribunal de vocês, se eu cometi algum crime passível de morte, estou aqui, podem me matar. Então, é claro que, não vou entrar muito em detalhes, porque nós não teríamos tempo, aqui no Brasil seria complicado, mas não tem como negar que a Bíblia é a favor da pena de morte. E veja, gente, eu sou da paz, sou tranquilo, sou paz e amor, mas a gente
precisa ler a Bíblia com cuidado e seguir o que a Bíblia diz. Ela é o nosso código de santidade. Mas deixemos esse assunto para uma outra ocasião. Número 5, leis para os sacerdotes, capítulo 21. 6, leis para as ofertas, capítulo 22. 7, o calendário das festas solenes, capítulo 23. E aqui nós nos lembramos disso, né? Você tem as festas, a festa da Páscoa, as primícias, Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Então aqui você tem um calendário regendo o dia, o mês em que os israelitas deveriam celebrar essas festas ao Senhor. 8, o azeite e os pães da proposição, 24, de 1 a 9. 9, a pena pela blasfêmia, capítulo 24, versículos 10 a 23. É um caso de um homem que ele blasfemou, aqui no capítulo 24, um israelita. O texto diz que no capítulo 24, versículo 11, então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Então você tem aqui, o nome dele não é citado, no versículo 10 fala o filho da israelita e certo homem israelita. O nome dele não é destacado. O fato é que ele blasfema do nome do Senhor e a pena que ele recebe, se por assim dizer, é a pena capital, a pena de morte. Ele foi apedrejado. 10. O ano sabático e o ano do jubileu, capítulo 25. 11. As bênçãos e as maldições da aliança, capítulo 26. Esse capítulo é conhecido. Você tem aqui, por exemplo, acima do versículo 3, bênçãos decorrentes da obediência. E acima do versículo 14, os castigos da desobediência. E me chama a atenção aqui no capítulo 26 é que você tem bem mais maldições do que bênçãos. Haverá bênçãos se o povo fosse obediente, e haverá muito mais maldições se o povo for desobediente. É mais ou menos assim, é o triplo de... Se você tiver 5 bênçãos, eu não contei, se você tiver 5 bênçãos, você tem 15 maldições. Se você tiver 10 bênçãos, você terá 30 maldições. É praticamente o triplo. Então você tem essa categoria aqui, as bênçãos da obediência e os castigos da desobediência. 12. Leis a respeito dos votos e dos dízimos. Capítulo 27. Então aqui nós temos 2 assuntos interessantes que os irmãos podem ler. O primeiro deles se fala de votos e o segundo deles, que nós sempre o citamos, dízimos. Vamos ler aqui e com isso nós encerramos o nosso estudo. Passamos à leitura bíblica de Levítico 27, versículos 30 a 34, dizem assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Versículo 34, e aí ele encerra e fecha o livro fazendo o seguinte resumo: são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, são estes os mandamentos. Quais mandamentos? Todos aqueles que estão descritos e registrados nos 27 capítulos do livro. Resumo:
O resumo, eu ia dizer da ópera, né, mas é do livro. O resumo do livro é o seguinte: tudo na vida do povo deveria, ou no nosso caso hoje, deve ser feito com santidade. Tudo na nossa vida deve ser feito com santidade. Então casamento santo, comida santa, festa santa, cerimônias santas, vestes santas, corpo santo, cama santa, tudo é santo. Tudo na vida do povo deveria e hoje deve ser feito com santidade. Veja só, eu tenho essa citação aqui, Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, o tema de Levítico, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a necessidade que nós temos de santificação ou de santidade. Muito bem, irmãos, esse era o panorama de Levítico. Esperamos que esse panorama tenha ajudado você, para que você tenha uma compreensão melhor do livro. Você pode lê-lo com calma, pedindo a bênção e a instrução do Senhor. Próximo estudo, semana que vem, se Deus quiser, na terça-feira, nós vamos estudar o livro de Números, ou o livro dos Números. Mas isso é assunto para a nossa próxima semana, próximo estudo. Se Deus quiser, acompanhe conosco. Se você ainda não viu, você pode ver na playlist do nosso canal. Nós já temos lá os estudos de Gênesis, Êxodo, vamos publicar Levítico. Acompanhe conosco e cresça na graça, no conhecimento do Senhor. Vamos orar, encerrando o estudo bíblico de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo estudo bíblico que tivemos. Te agradecemos porque nós aprendemos mais um pouco de Ti. E temos esse grande desafio ensinado no livro de Levítico. Uma vida de santificação, uma vida de santidade. Em que Deus diz algumas vezes claramente: sede santos, vocês serão santos, porque eu sou santo. O desejo de Deus é que nós sejamos um povo santo, consagrado e dedicado a Ti. Pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua ajuda para que façamos isso. Porque ainda há em nós resquícios de pecado, na nossa velha natureza que quer nos afastar de Deus, mas nós te pedimos que o nosso novo homem se reveste do Senhor, possa viver essa vida de santidade. Abençoa-nos, ó Deus, e que esse estudo do livro de Levítico tenha sido uma bênção na vida dos irmãos. E cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos, agradecidos, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê um bom restante de noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.